Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Vamos relembrar o que a gente falou na aula passada, brevemente, né? Falamos sobre a nossa massa específica, a diferença da massa específica para a densidade. Falamos também de viscosidade. Então, aqueles materiais com maior viscosidade, menor viscosidade, maior ou menor densidade. Falamos também da densidade relativa entre os materiais. Para a aula de hoje, o assunto, então, são as transformações da matéria. Pessoal, hoje nós vamos falar de muitos gráficos. Então, vou até mudar aqui o ponteiro para ficar naquela forma de laser, assim, maior, porque hoje nós vamos falar de muitos gráficos. Todas as transformações da matéria, algumas já conhecidas, outras pode ser que não. Então, nós vamos falar de todas elas. Gráficozinho clássico, né? Passagem de sólido para líquido para gás, mas tem muita informação, então vamos uma a uma informação aqui junto com vocês. Pessoal, a diferença entre os estados físicos da matéria, entre várias diferenças, uma delas é a proximidade que os átomos ficam. Então, se a gente pensar no sólido, aquele gelo que tem o formato da forminha de gelo que você colocou lá no freezer, ele tem os seus átomos muito bem organizadinhos e fixados nessa organização. Quer dizer que esses átomos estão muito próximos um do outro. Quando a gente vai para o estado líquido, essa água já não tem uma forma tão definida. De acordo com o recipiente, ela vai ter esse formato. E aqui eu estou dizendo, claro, o líquido como exemplo, a água, mas serve para qualquer líquido. E isso nós temos, então, devido a um maior afastamento, né, desses átomos. Agora, se esses átomos se afastam mais ainda, a gente tem, então, a forma gasosa. Esse gás tem elevada energia desses átomos, tem elevada agitação, e com isso nós temos essas moléculas, esses átomos em constante movimento. Então, o formato desse gás já é realmente totalmente aleatório. Se você está com o recipiente aberto, ele vai estar ocupando todo o espaço possível dentro e fora desse recipiente. Pensando nisso, agora nós vamos para as transformações. Aqui embaixo nós temos então transformações endotérmicas. Quais são essas? São aquelas que absorvem calor para acontecer. Então você precisa absorver calor, seja fornecido por um fogão, por um micro-ondas, seja fornecido pelo próprio ambiente, ou aquelas transformações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor de alguma forma. Com as transformações endotérmicas, nós temos a passagem do sólido para o líquido, ou seja, a fusão. Essa primeira etapa aqui, então, de fusão, a gente pode correlacionar com o gelo se derretendo. Essa passagem do sólido para o líquido se dá a partir da substância absorvendo energia, ou seja, aumentando a sua temperatura gradativamente. É uma transformação endotérmica. Para essa fusão, muitos não sabem, mas nós temos 2 diferentes formas de fusão. A primeira é a fusão gelatinosa e a segunda é a fusão cristalina. A que a gente está mais acostumado a falar é a fusão cristalina, aquela do gelo mesmo, que começa de fora para dentro se derretendo. O gelo vai diminuindo de tamanho, né? Enquanto isso, nós temos também a fusão gelatinosa,
que acontece em toda substância por igual. Não vai ter uma diferença de temperatura lá no interior ou aqui fora desse substância, né? Então, a gente vai ter um derretimento, uma fusão por inteiro dessa peça. E aí chamamos de fusão gelatinosa. Isso vai depender das condições de pressão e temperatura, mas principalmente vai depender do tipo de material que a gente está falando. Então, o exemplo clássico aqui da fusão de cristalina é realmente a água. Agora, exemplo clássico da fusão gelatinosa é o plástico. Pensando num plástico como um todo, você começar a derreter ele sem o contato direto com o calor, se você tiver um calor por igual naquela peça, não o fogo, eu quero dizer, né? Se você tiver um calor por igual nessa peça, no interior dela você vai estar derretendo ao mesmo tempo que no exterior dela. A gente não tem realmente diferenças de camadas para a fusão. E aí, vocês sabiam dessa diferença? Agora, quando a gente vai da fusão, então, no líquido agora, do líquido para o gás, a gente tem a vaporização. E essa vaporização também pode acontecer de 3 formas. Então, vamos lá. A vaporização é a transformação de líquido para gás. Agora, essa transformação pode acontecer de forma muito rápida. Imagina aquela panela que está extremamente quente, e aí você molha só as pontinhas dos dedos e joga água assim, respinga água. Vai fazer aquele barulho tão quente, tão rápido, que a água vai pingar ali e já evaporar. É uma calefação, é uma transformação quase que imediata daquelas gotinhas de água. Se a gente vai para ebulição, já é a água fervendo para passar o café, para ferver o ovo, né? Para cozinhar ovo. É essa a ideia da água em ebulição. Então, a gente coloca um calor nessa quantidade grande de água que faz com que aconteça a passagem, então, do líquido para o gás. Agora, se a gente está falando de evaporação, é a roupa que a gente deixa no varal. Se a gente deixa essa roupa, vamos pensar aqui hoje, como a Daiane falou, tá ali seus 10 graus. Parece que a água vai querer passar do seu estado líquido para o estado gasoso nesse frio? Não vai querer. Ela vai resistir. Vai demorar para a roupa secar. Mas a água vai passar do estado líquido para o gasoso. A roupa vai secar mesmo que nessa temperatura. Ela demora mais, mas ela seca. Essa evaporação já é uma passagem lenta. É uma passagem até por diferença de concentração de água, como se aquela água que está ali líquida na roupa, ela está muito concentrada, né? Sua roupa está com muita água. E aí o ar, o ambiente, está mais seco. Ele precisa de gotinhas de água. Ele está um ar muito seco, principalmente nesses dias que não chove. E aí, então, a gente tem a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Então, essa é a evaporação, é uma passagem mais lenta. As 3 são formas de vaporização, ou seja, passagem do líquido para o gás. A primeira é muito devagar, aquela que acontece no varal. A segunda é intermediária, aquela que você fornece calor direto quando você está fervendo a água para cozinhar o ovo. E a terceira é aquela calefação, então é muito rápida, é quase imediata quando você coloca a água numa superfície muito quente. Agora, no sentido contrário, nós temos a liquefação, ou seja, a passagem do gás para o líquido. Então, a liquefação é essa passagem que libera calor. E, por fim, a solidificação, que é o líquido passando para o sólido. Como assim libera calor na solidificação? Vamos pensar que o freezer, né, que faz a solidificação da água, ele retira calor no ambiente, deixando o freezer, então, muito baixo de temperatura, com pouco calor.
Então, todo esse calor tem que ser liberado para que seja o sólido, então, formado nesse sistema. Temos casos de ter a sublimação, que é a passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido. E essa sublimação não é tão comum a gente observar, mas ela acontece. E é a passagem direta, então pula a etapa do líquido. Um exemplo clássico é o iodo. O iodo é esse produto aí, o roxinho, que quando você coloca uma determinada temperatura, olha só, tem um pouquinho de formação de líquido, mas em sua maioria você tem realmente os cristais de iodo, a gente vê até bem brilhante aí, né, nas paredes aqui do becker. Esses cristais aqui, ó, de iodo são transformados em gás. Então, essa é a transformação direta de sólido para gás. E o iodo tem essa capacidade de fazer isso em temperatura, em pressão ambiente, né? Quando a gente fornece a temperatura em pressão ambiente, temos essa transformação. Até aqui tranquilo? O chat está quieto? Tudo certinho por aí? Agora nós vamos para as transformações em gráficos, como eu disse para vocês, né? Então vamos pensar aqui no eixo Y, uma dúvida entre a transformação exotérmica e endotérmica. O Andrade, já vou responder então, utilizando este gráfico, pode ficar um pouco mais fácil. Tudo que for endotérmico, você tem que fornecer calor para acontecer. Endotérmico, a substância absorve. Então, você, meio ambiente, qualquer coisa tem que fornecer calor. Então, pensa lá no gelo. Ele vai aumentando sua temperatura, ou seja, absorvendo calor, processo endotérmico, até o sólido mais líquido, ou seja, tirou o gelo então do freezer e deixou ali em cima da pia. E aí ele absorve mais calor e se transforma no líquido. A 20, 30, 40 graus. Aí chega a 100 graus. Você tem que fornecer calor no fogão para que chegue nessa temperatura de 100 graus. E aí sim comece a vaporização. Por essa vaporização, se você continuar fornecendo calor, acima de 100 graus a gente tem o gás. Então, a fusão e a vaporização são formações endotérmicas, que absorvem calor. Enquanto as contrárias, né, a liquefação e a solidificação, são transformações exotérmicas que liberam calor ou que alguém tem que retirar calor dessa substância, como é o caso do freezer, né? Retira calor dessa substância para que aconteça tanto a liquefação quanto a solidificação. Beleza? Espero ter solucionado aí sua dúvida. Nesse gráfico, nós vamos olhar aqui, então, no eixo Y, a temperatura, e no eixo X, a adição de calor com o tempo. Então, pensa que é Y a temperatura, enquanto X você está adicionando calor no tempo. Você está adicionando uma quantidade fixa de calor no tempo. O que nós vamos observar aqui? Para substâncias puras, pensando na água, nem aquela que a gente bebe da torneira, uma água mais pura ainda que você conseguir, uma água de laboratório, destilada. Quando você for observar essas transformações, nós vamos ter a temperatura durante os processos de transformação, temos temperatura constante. Por isso que nessas transformações não adianta você fornecer mais calor, você vai aumentar a taxa de passagem de um estado para outro, mas não a temperatura. Quer ver o exemplo clássico? Por que a gente fala, subiu a pressão da panela, pode abaixar o fogo? Qual é o objetivo da panela de pressão? Que você tenha essa passagem de líquido para gás, não a 100 graus, a 120, 130 graus, né? Porque maior pressão, maior é a temperatura que vai entrar em ebulição. Por isso que cozinha mais rápido. Beleza? Quer dizer que se a gente já está nessa temperatura de emitir pressão na panela, se você aumentar o fogo, você vai aumentar a taxa, a quantidade de água que vai passar do líquido para o gás.
seu alimento vai queimar mais rápido, porque vai acabar a água. Ele não vai cozinhar mais rápido, porque a temperatura de cozimento já atingiu a passagem de líquido para gás. E então vai chegar no estado aqui num patamar horizontal que você pode abaixar o fogo. Quanto mais você fornece essa energia, a mínima para que se mantenha nessa temperatura aqui constante, mais tempo você vai ter a água ali no estado líquido cozinhando esse alimento. Se você aumentar o fogo, vai aumentar o barulho, não aumenta a pressão, aquele chiado? Aumenta de volume. O que quer dizer? Está passando mais água do estado líquido para o estado gasoso, mas não necessariamente você está cozinhando mais o alimento, né? Pelo contrário, você está deixando água embora daquela panela, secando aquele alimento, e aí, por consequência, você não vai cozinhar adequadamente porque vai estar sem água. Então, por isso que vemos essas transformações, né? Sólido para líquido e líquido para gasoso. Durante toda a transformação, vamos ter temperatura constante. Quer dizer que aquele gelo que você coloca na sua caixa térmica, aquele gelo, quando começou a derreter, você colocou aquele gelo lá no menos 15 graus do freezer e adicionou lá na sua caixa térmica. Quando você vê que começa a formar água no fundo, ou seja, está passando esse gelo do estado sólido para o estado líquido, você vai ter 0 graus naquele ambiente. E esse 0 graus vai se manter até que todo o gelo seja convertido em água líquida. Então, essa fusão vai acontecer numa temperatura constante, temperatura de 0 graus. Você não vai ter naquela caixa térmica 5, 10, 15 graus se você ainda tiver uma pedrinha de gelo. Todo o calor que tiver naquele ambiente vai ser usado para transformação de fase e não para elevar a temperatura. Mesma coisa, vamos tirar da panela de pressão, vamos colocar agora a sua chaleira e você está lá fervendo a água para cozinhar um ovo. Essa água que está ali fervendo entrou em ebulição, começou aquelas bolhas, você pode abaixar o fogo. Todo esse fogo agora vai ser usado para converter essa água de líquido para gás. E então vai se manter temperatura zero, temperatura de 100 graus, até que cada gota de água daquela panela seja transformada em gás. Você não vai conseguir obter naquela panela 110, 115, 120 graus. Não importa o quanto sua chama seja potente, não importa o quanto seu fogão seja grande. Essa água só vai mudar de temperatura depois que ela estiver toda no estado gasoso. Então, o líquido só chega na temperatura máxima de 100 graus. Tranquilo? Só que isso a gente está falando, então, para substâncias puras. Como eu disse, né? Aquela água, se a gente pensar água muito pura da torneira ou até uma água de laboratório. Se a gente for para misturas, a gente já tem algumas coisas diferentes. Durante as misturas, nós temos essa transformação de sólido e líquido e vapor com um ΔT, olha só, uma diferença de temperatura no eixo Y. Quer dizer que enquanto faz a transformação, nós também temos o aumento de temperatura. O Leandro está falando, né? Depois dessa vai economizar até gás. Isso aí, Leandro. Entrou em ebulição, começou a fervura, você pode abaixar o fogo, porque vai cozinhar o alimento naquela temperatura máxima do líquido, né? Então, a temperatura maior que cozinharia mais rápido o alimento não vai ser possível de ser atingida. Isso aí. E agora você vai até deixar sua cerveja mais gelada, Leandro. Por que a gente adiciona sal lá na nossa caixa de gelo? Então, você tem uma caixa de isopor aí que você quer colocar a sua cerveja e quer que ela fique numa temperatura mais baixa. Você quer que tenha essa mistura de água e sal, e até essa mistura você coloca muito sal ou álcool, mas eu acredito que o sal é melhor por ser sólido. Esse sal se adere na superfície do gelo, e então um gelo, ou melhor, uma água
que seria uma substância pura, para entrar na fusão a 0 graus, em uma mistura, nós vamos ter essa temperatura aqui, ó. Eu até pesquisei, ela pode chegar até menos 21 graus, dependendo da concentração de sal. Então, se você jogar bastante sal, vai chegar ali a menos 15, menos 18 graus. Claro que tem que ter muito sal para tudo isso acontecer. Mas então, você não é que demora mais para derreter, Luiz. A gente tem uma temperatura menor de fusão. Então, uma fusão da água que seria 0 graus, a fusão da água com gelo seria lá embaixo, seria muito mais baixa. Isso quer dizer que o seu gelo vai ficar mais tempo ali nessa situação, fazendo com que ele, então, gele mais a sua cerveja, por consequência, parece que demora mais a derreter. É isso aí. Então, essas misturas acontecem quando a gente não tem uma temperatura tão definida. Por isso aí essa impressão de demorar mais para derreter, né? Porque começa a derreter, aumenta um pouquinho a temperatura, ao mesmo tempo começa a derreter, ao mesmo tempo aumenta a temperatura, e então tem toda essa conversão mais lenta. Temos diferentes tipos de mistura também, chamados misturas eutéticas e azeotrópicas. Nas misturas eutéticas, a fusão vai ter um patamar muito bem determinado, parecendo uma substância pura, enquanto a ebulição já é uma mistura. Então, viram só? Fica entre uma substância pura e uma mistura, fica ali no meio. O ponto de fusão é o ponto de fusão é aquele ponto, então, que tem uma temperatura bem definida. Já a ebulição já tem uma delta de temperatura, né? Por isso também as ligas metálicas, esse é um exemplo. A solda é uma mistura eutética de estanho e chumbo. Bronze também é uma mistura de cobre com estanho e é possível separar por fusão, porque aí na fusão a gente tem então diferentes pontos de fusão, um para o cobre e um para o estanho. E então a gente tem essa separação. Beleza? Para as misturas azeotrópicas, a gente já tem então a mistura de álcool etílico e água, acetona e metanol e álcool etílico e clorofórmio. Por isso até que eu disse que água e álcool também funciona, beleza? O Bruno tá falando, né? Tem a impressão de que onde caiu o sal derrete mais rápido, mas depois estabiliza com uma temperatura menor. É porque tem aquela questão de pressão, né? De realmente ter a mistura água e sal, mas depois ela estabiliza realmente numa temperatura menor, sim. Para as misturas azeotrópicas, então, nós temos a delta T, então, de fusão, mais um ponto de ebulição muito bem definido. Então, esse ponto de ebulição pode servir de separação entre um material ou outro e assim por diante. Curiosidades aí para vocês sobre as transformações físicas. Agora, continuando no assunto, a gente vai ver outro tipo de gráfico. O gráfico de pressão por temperatura. É isso aí, Marco. Tanto o sólido quanto o líquido estão em temperaturas mais baixas, por isso que a mistura água e sal funciona muito bem para gelar numa temperatura mais baixa, né? Deixar numa temperatura menos que 0 graus. Pessoal, as transformações físicas, então, quando a gente pensar em pressão e temperatura, o gráfico deixa de ser aquele bonitinho só de temperatura, né? Com o tempo e passa a ser um gráfico com essa cara aqui. Nós temos que pensar que em cada linha que a gente está falando, são as duas fases em concorrência. Então, essa linha aqui é a mudança de sólido para gasoso ou gasoso para sólido, ou seja, a sublimação. Essa linha aqui já é a mistura de sólido para líquido ou líquido para sólido, ou seja, fusão ou solidificação. E esta linha aqui, do líquido para o gasoso, é a ebulição ou liquefação. Em cima dessa linha, naquele ponto determinado de pressão e de temperatura,
a gente tem realmente aquelas duas fases. Até porque, lembra, para a substância pura, a gente não muda a temperatura até que não mude toda a fase. Então, mudou um pouquinho a temperatura, quer dizer que todo aquele líquido passou para gasoso, ou todo aquele sólido passou para líquido, e assim por diante. No ponto aqui, chamado ponto triplo, nós temos as três fases juntas. As três fases acontecem ao mesmo tempo. E acima desse ponto crítico aqui, ó, nós temos um fluido supercrítico. E aí meio que é difícil de voltar no ponto de separação sólido-líquido. Se a gente tivesse nesse ponto aqui em cima, ó, a gente não consegue mais separar o que é líquido, o que é gasoso e o que é líquido. Esse primeiro gráfico tem a cara de substâncias normais do nosso dia a dia. Então, sólido, líquido, gasoso. Agora, se a gente vai para este gráfico aqui, viram só como que essa linha azul vira um Y meio que, né, vai para o outro lado aqui? Esse gráfico é específico da água. Então, essa é uma substância tão abundante no nosso universo, essencial para a vida, ao mesmo tempo, é uma substância que tem um gráfico praticamente específico para ela. Eu acredito que a água e o CO2 são substâncias que têm essa característica, em que a substância, então, se contrai durante a fusão. Com isso, nós temos que o gelo boia na água. É essa característica que faz com que o gelo boie na água, com que a gente possibilite a vida nos lagos, porque assim, o congelamento é na superfície do lago. Dentro, embaixo, a gente ainda consegue ter circulação de água quente, manutenção da vida, a água ainda no estado líquido. Em outras substâncias, a gente tem a formação do sólido e esse sólido afunda no seu próprio líquido. Tem uma densidade maior o sólido do que o líquido e ele afunda. Então, olha só, característica essencial para a nossa vida da água vem da sua característica aqui, realmente de ter a sua substância se contraindo durante a fusão. Então, essa é a carinha de gráficos, então, quando a gente tem pressão e temperatura. O ponto triplo pode ser uma curiosidade de vocês, de assim, como existe o ponto triplo? Porque a gente pensar numa fusão acontecendo, então, ao mesmo tempo, o sólido e o líquido, é o gelo se derretendo. Eu estou vendo numa mesma substância sólido e líquido. Líquido e gasoso é a água evaporando. A gente consegue ver as bolinhas de gás. Então, tudo bem, né? Líquido e gás. Agora, as três ao mesmo tempo, olha só que legal, eu trouxe para vocês um vídeo. Nessa condição de temperatura, aqui no eixo X, e pressão, é uma temperatura baixa e uma pressão também baixa. Então, uma característica específica da água. Cada substância tem o seu gráfico, tudo bem? Tem para o seu gráfico determinadas pressões, determinadas temperaturas. Quando a gente coloca essas determinadas pressões e temperaturas na água, olha só, os três acontecendo. A água, ao mesmo tempo que entra em ebulição, essas bolinhas de gás já vão para o estado gasoso, para o estado sólido e já condensam, e ao mesmo tempo já formam de novo bolhas que vão para o estado gasoso, já se solidificam, e assim por diante. Esse é o ponto triplo, três substâncias ao mesmo tempo. O Marco perguntou, né? A água contrai ao solidificar, por que aumenta o volume? Vamos lá. Na verdade, a gente coloca então a solidificação como massa sobre volume, né? A densidade. Então, se a gente tem uma maior volume, sua densidade diminui. Então, a substância se contrai durante a fusão, porque no estado sólido ela está tão organizada, a água tem ligações de hidrogênio. Então, no seu estado sólido, ela está muito bem organizada, a ponto dela ter uma determinada distância entre as suas moléculas. É como se no estado gasoso, vamos lá, que é no estado sólido para o líquido, é como se no estado líquido
ela tivesse uma organização mais pertinho das moléculas do que no estado sólido. O estado sólido, ele se solidifica com vácuos no meio dos átomos. Então, essas moléculas de água, elas se congelam um pouco mais distantes uma da outra. Quando acontece a fusão, aconteceu a fusão, pensa que os átomos de água se solidificam, formam ali o sólido, como se você estivesse num ônibus com os braços abertos. Então, você não quer chegar perto de ninguém. Então, tá paradinho ali. Quando acontece a fusão que está no estado líquido, você fecha seus braços, cabe um pouquinho mais de molécula. Ela se maleia, fica um pouco mais maleável. Isso quer dizer que o seu volume diminui. Então, vamos voltar lá na semana passada? Densidade é igual a massa sobre volume. No estado sólido, eu tenho um volume grande. Se eu tenho um volume grande, eu tenho uma densidade menor, que é inversamente proporcional. Assim, uma densidade menor, a gente tem ela flutuando na água. O iceberg se formando, porque ele então flutua na água, o gelo que fica na superfície da sua água e assim por diante. Beleza? Então é na fusão, ó, a substância se contrai durante a fusão. Então, do sólido para o líquido, o volume que era muito grande no sólido diminui um pouquinho. E assim a densidade aumenta. Beleza? E aí temos o ponto triplo. Eu quero saber de vocês quantos estados físicos da matéria existem. O que vocês acham? Quantos estados? A gente falou aqui de sólido, de líquido e de gasoso. Existem só esses três? Pessoal, a última notícia bem colocada, né, reportada, que eu sei, temos 7 estados. Eu deixei no slide para vocês, deixa eu voltar aqui no slide. Eu deixei para vocês o link dessa matéria aqui que eu estou colocando para vocês. Ela é de 2018, até que eu sei não tem novas descobertas depois disso. Se tiver, pode colocar aqui no chat, gente. Mas olha só, temos o sólido, líquido, gasoso e plasma. Acredito que não é novidade, né? Os três adicionando o plasma, que é o nosso quarto estado físico da matéria. Foi descoberto já lá em 1879, então já faz um bom tempo, né, gente? Temos o condensado de Bose-Einstein. Então, foi lá em 1925 por Albert Einstein. Então, além de tudo isso, ele ainda descobriu um novo estado físico da matéria, né? Temos o condensado fermiônico, descoberto ali em 2003. E temos o superfluido polaritons. Então, esse é o 7º estado físico da matéria. Temos 7 estados físicos para vocês. Deixei lá no slide, então, todo esse link para vocês, se tiverem curiosidades, adicionarem suas informações aqui, lerem a respeito, pesquisem. É legal porque a gente estuda só 3 e tem tanta informação sobre esses 3. Imagina se a gente fosse estudar os 7, né? Todas essas características específicas de todos esses estados da matéria é muita coisa. Então, fica aí de curiosidade para vocês. Continuando a aula de hoje, então, sobre as transformações agora da matéria. Nós temos diferentes transformações. Elas podem ser químicas, pensando como a transformação então química por ação de calor, como ação pão, transformação química por ação da luz, então a queimação da pele, raios ultravioleta, transformações químicas por ação mecânica, então quando a gente coloca realmente uma força, um atrito, algo mecânico acontecendo ali para que tenha essa transformação química. Temos também as transformações químicas por ação de corrente elétrica, é o que faz com a deposição do cloro com uma corrente elétrica, então forma-se o cobre no estado sólido, ou então joias folhadas, a gente tem essa deposição por ação de corrente elétrica. Esse sólido é colocado dentro de um recipiente que tem
ouro e outros materiais ali, que são depositados na superfície do material por ação de corrente elétrica, então se transformam no estado sólido. E, por fim, transformações químicas por ação de determinadas substâncias, como, por exemplo, a ferrugem. É a oxidação do ferro. A gente tem formas de evitar a ferrugem, mas ela é um resultado do oxigênio e da água que tem presente no ar. Então, é um fenômeno natural que acontece. O Bruno está falando, né, a galvanização eletrolítica. Exatamente, nada mais é do que uma transformação química por ação de corrente elétrica. Tem que ter uma corrente elétrica para que seja uma transformação eletrolítica, né? E galvanização, porque é a deposição de um metal em cima de outro, né? De um metal líquido que se deposita na forma sólida. Pessoal, falamos então de todas as transformações químicas e transformações físicas, né? Mudança de estado, então, mudança de estado dos três básicos através das mudanças físicas e também das transformações químicas, quando a gente muda o tipo de produto que temos no final. Espero que tenham gostado da aula de hoje, falamos de bastante coisa. E aí fica a dica para vocês pesquisarem mais sobre os tipos, então, de estados físicos, né? Nós temos aqui 7, se vocês souberem de alguma nova tecnologia aí que colocaram, descobriram algum outro tipo de novo fluido, coloque aí no chat, compartilhe com a gente. Obrigada da aula de hoje, a gente se encontra semana que vem, falando mais um pouquinho sobre química experimental. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada da companhia de vocês.